Olá pessoal, tudo bem? Você está aqui no Matemática Trivial com o Jefferson. Hoje nós vamos discutir nesta aula alguns tópicos até meio desconjuntos. Primeiro vamos falar sobre juros, simples e composto. Depois vamos falar sobre as unidades de medida e as escalas. Vamos resolver 10 probleminhas, sendo 6 de matemática financeira, dentre uma com logaritmo, e outras 4 nós vamos responder 2 sobre unidade de medida e 2 sobre escala. Bom, o que é bom saber antes de progredir aqui? Primeiro, que nós vamos ter duas modalidades de juros, que é uma remuneração pelo empréstimo de uma quantia financeira. Esse empréstimo é um empréstimo de um capital, que em ambas as modalidades simples e composto é representado pela letra C. No juros simples, juros é capital vezes taxa de juros vezes o tempo. Então, esse izinho é a taxa de juros, que é a informação em porcentagem da representação dos juros por unidade de período. O T é o tempo. É o tempo que o dinheiro vai ficar sobre o empréstimo. Esse tempo, ele tem uma unidade temporal que tem que estar na mesma unidade temporal que a taxa está agindo. A taxa age por unidade de tempo e essa unidade de tempo tem que ser o mesmo do tempo. Tá bom? Em juros simples, nós temos essa fórmula básica. E o montante que aqui aparece desse modelo, ele está aparecendo para a gente como capital mais juros. Onde esses juros aí é o capital vezes a taxa vezes o tempo, que é essa fórmula. Então, essa fórmula aqui é uma junção das duas fórmulas, montante igual a capital mais juros, mais essa fórmula básica de juros. O juro composto, nós já temos o tempo como sendo um expoente. E qual a diferença entre essas duas modalidades? Na modalidade simples, juros simples, que é uma modalidade morta, nós temos que a taxa de juros incide sempre sobre o mesmo valor, que é o capital, o valor de início. Então, a quantidade de juros cobradas por unidade de período é constante. Já no juro composto, a taxa de juros ela sempre vai agir num capital atualizado, a uma atualização do capital ou uma atualização da dívida. Ela sempre age no montante da dívida anterior, no montante do período anterior, perdão. Então existe um crescimento tipo meio exponencial. Por isso que temos a forma em que o tempo é o expoente. Quando o juro simples tem um crescimento linear, em forma de linha reta, o juro composto ele vai crescer de forma exponencial. Porém, existe um certo intervalo de tempo, de período, em que tanto faz você usufruir de juro simples ou juro composto, que o resultado é o mesmo. E esse tempo é o tempo 1. Quando o tempo é 1 mês, se a taxa for mensal, 1 ano, se a taxa for anual, esse tempo 1, de modo geral, ele está associado a um tempo em que, se você escolher juro simples ou juro composto, dá o mesmo resultado. Então, aqui nós temos JS do juro simples, a retinha. Aqui nós temos JC de juro composto. E quando o tempo for 1, o montante nos dois casos é igual. Agora, se o tempo for menor que 1, você vai notar que a parte do gráfico do juro simples ela está acima da curva exponencial. Isso quer dizer que para tempo menor que 1, nós temos uma vantagem maior no juro simples. Que tipo de vantagem é essa? Quer dizer que o montante a juro simples é melhor do que o montante a juro composto. Agora, quando o tempo maior é 1, nós vamos ter que a nossa curva exponencial do juro composto está acima do juro simples. O que isso significa? Que para tempo maior que 1,
é mais vantajoso para capitalizar juros o juro composto, tá bom? Essa é uma informação bem legal, uma comparação entre as duas modalidades, da qual eu gosto muito. Tá, agora nós vamos para os probleminhas, tá? Que vão envolver essas duas formas e em cada problema nós vamos recorrer a elas. O primeiro probleminha fala que uma loja oferta um patinete ao custo de R$ 3.000 para pagamento à vista. Na compra a prazo, é cobrada uma entrada de 20% mais um pagamento de R$ 2.760 após 5 meses. Qual é a taxa de juros mensal cobrada por esta loja? Aqui está faltando informar, mas é uma taxa de juros simples, tá? Não juros compostos. É um problema que eu esqueci de anotar e colocar aqui no enunciado. O que nós temos de informação? Nós temos informação que o patinete custa R$ 3.000 e um dos modos de pagamento prevê que nós dê uma entrada no valor de 20% de 3.000. Então, nós temos que calcular o que é 20% de 3.000, que é o valor de entrada. Para calcular esse valor, nós podemos colocar esse 20% em forma de fração. A preposição de vira uma multiplicação pela quantidade do qual nós queremos tomar essa quantia. Vamos poder cortar 2 zeros e o que resta é o produto de 20 pelo 30, totalizando R$ 600. Isso quer dizer que é dado uma entrada de R$ 600. Bom, se você vai dar uma entrada de R$ 600, dos R$ 3.000 você não vai ficar devendo mais 3.000, vai ficar devendo 2.400. E esses 2.400, eles vão gerar no futuro um pagamento de R$ 2.760. Depois de quanto tempo? 5 meses. Em juros simples, como também no juro composto, nós temos a presença do capital e temos a presença de montante. Uma das formas de você interpretar quem é capital, nós olhamos o capital como um valor presente, um valor do momento, a minha dívida atual. O montante, um valor futuro, um valor que vai ser pago no futuro, já acrescido de juros. Então, no momento, nós estamos devendo R$ 2.400 e vamos pagar R$ 2.760 depois de um tempo de 5 meses. E nós queremos saber qual que é a taxa de juros mensal cobrada. Como nós estamos dentro do juros simples, nós vamos ter que recorrer à fórmula. Juros é capital vezes taxa vezes o tempo. Nós temos que substituir quem é o capital, que nós já sabemos que é 2.400. Vamos ter que substituir quem é o tempo, que sabemos que é 5. Mas não sabemos ainda quanto de juros é. Bom, se montante é capital mais juros, então o que sai do capital para chegar no montante são os juros. Nosso montante é de 2.760. E esse 2.760, ele é igual ao 2.400 mais alguém. Esse alguém é um número que, somado a 2.400, torna o igual a 2.760, que você deve saber já que é um 360. Bom, então esse 360 são os juros que vão ser pagos nessa compra a prazo. E ele vai ser substituído no lugar do J. Então vai ficar na continha 360 igual a 2.400 vezes I vezes o tempo, que é 5. Nós vamos poder aqui, de modo bem simples, cortar um zerinho do 2.400 com um zerinho do 360, aparecem de ambos os lados e multiplicando. Continuando, que vai dar, né? 36 igual a 1.200 vezes I. Como eu quero descobrir o valor do I,
eu vou pegar quem está multiplicando o i e passar dividindo. Então, vai ficar 36 dividido por 1.200. O que é dividir por 1.200? Nós podemos dividir o 36 por 12, que vai dar 3, e pegar esse resultado e dividir por 100, por causa dos dois zeros do 1.200. Mas isso daqui já dá a porcentagem para a gente de 3%, que vai ser a taxa de juros. Isso da letra C. Fechou? Então vamos para a nossa próxima questãozinha. Agora nós vamos ter uma questão sobre juros compostos. Vamos ver como que o Enem apresenta questões desse modelo para a gente. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar 2 meses e terá a quantia exata, 3 meses e terá a quantia exata, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225, 4 meses e terá a quantia exata, 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 430. Bem, uma análise que a gente pode fazer aqui, que estamos envolvendo dentro dos juros compostos, e as questões vão mencionar isso para a gente. Capital aqui é de R$ 20.000, é aquilo que ele detém no momento presente e vai aplicar. Aonde ele colocar, vai ter rendimento de 2% ao mês, que é a nossa taxa de juros, é a porcentagem que representa os juros. O que ele quer? Ele quer ter um montante de pelo menos R$ 21.000 para comprar esse carro. Bom, nós não sabemos quanto tempo esperar para isso. A resposta está envolvendo o tempo. Uma das maneiras que nós temos de resolver esse probleminha seria usar os logaritmos. Como a questão não menciona logaritmo, não precisamos utilizar. Nós vamos olhar para esses tempos que são ofertados nos itens e verificar qual desses tempos, desses 3 tempos, compensa calcular. Bom, aqui uma dica que eu dou é sempre pegar o tempo médio. Por que o tempo médio? Porque se eu escolho 3 meses, há duas possibilidades. Eu já acho a resposta, ou a resposta vai estar acima ou abaixo. Se a resposta estiver acima, então vai ser 4 meses, a resposta vai ser entre D e E. Se ela estiver abaixo, necessariamente vai ser a letra A. Então vamos fazer um cálculo experimental com tempo sendo 3. Lembrando que a fórmula de juro composto nos dá um montante. Ele é capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. No lugar do capital, nós vamos colocar 20.000, que é o nosso capital, vezes 1 mais. Essa taxa de juros aqui é o nosso izinho, 2%. Eu aconselho, em juros compostos, colocar isso em forma de número decimal. 2% é 2 por 100, 2 sobre 100. E nessa divisão dá 2 centésimos, esse número que vamos colocar aqui. E dentro do nosso tempo experimental, 3. Então tá ficando assim, ó. 20.000. Primeira coisa que você vai fazer é somar dentro do parênteses, vai somar 1 com 0,02. Basta somar 1 a 0 e só manter a parte decimal. Agora você vai lembrar que elevar o cubo não é multiplicar por 3, é multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Já vou colocar esse resultado aqui, para que a gente ganhe tempo. Então, isso vai ser 20.000 vezes o resultado dessa potência, 1,061208. Agora é multiplicar. O que esses 4 zeros vai produzir na multiplicação?
vai fazer a vírgula andar 4 casas. Então, vamos ter que multiplicar o 2, que é o que vai sobrar quando os zeros forem na multiplicação, pelo número, que agora eu escrevo, que é 10.612,08. A vírgula andou 4 casas. Ela estava depois do 1 e foi aparecer depois do 2, contando 4 casas. Agora multiplicamos por 2. 2 vezes 8 dá 16, vai subir 1. 2 vezes 0 é 1, desce o 16. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 6 é 12. Sobe 1. 2 vezes 0 é 0, com 1 que subiu dá 1. 2 vezes 1, 2. A vírgula continua lá onde estava, nós temos 21.224. Lembra que o interesse dele é comprar um carro no valor de 21 mil. E ele tem uma quantia que é maior, então será suficiente. Já tem a quantia suficiente. Tem a quantia exata? Não, não temos a quantia exata, porque o R$ 21.224,16 é maior que o 21 mil. Se ele comprar o carro, resta para ele ainda uma sobrinha de R$ 224,16. Isso que está sobrando é aproximadamente R$ 225, que dá a letra C. Tudo bem? Então, a gente vai seguir agora para a nossa próxima questãozinha. Nessa próxima questão, nós vamos ter um formato de questão que é de matemática financeira, está associado a juro composto, porém nos dá uma fórmula de calcular o valor das prestações quando elas são de mesmo valor e se utilizando de juros compostos. Este é o sistema price de pagamentos, tá? Onde todas as parcelas têm o mesmo valor. Geralmente esses problemas que usam essa fórmula, quando são cobrados para a gente, por exemplo, nas provas do Enem, são dados a fórmula, porque não é um assunto de caráter muito fundamental no ensino médio. Ele é visto dentro de um curso mais avançado de matemática financeira, mas nem é tão avançado assim, tá bom? Bem, Sandro comprará uma geladeira e se interessou por um modelo que custa R$ 4.000. Ele deseja comprar 6 parcelas mensais e de mesmo valor. Sabendo que a loja trabalha com juros de 2,5% ao mês e calcula o valor das prestações mensais de mesmo valor por meio da fórmula, onde C representa o valor da compra à vista e denota a taxa de juros e N é o número de prestações. O valor de cada prestação será D. Aí vem um pedido para a gente adotar uma certa potência. Então, o que nós temos que saber? Esse Czinho representa o valor da compra à vista, que no caso é R$ 4.000. Este I representa para a gente a taxa de juros. Deixa eu pintar com outra cor. Que no problema é de 2,5%. E este N representa o número de prestações, que no caso são 6 parcelas, 6 prestações mensais. Calcular o valor dessa prestação e substituir essas informações. Então vamos à substituição. Prestação vai ser igual a 4.000, aí vezes 1 mais essa taxa de juros tem que ser representada na forma decimal, porque estamos lá em juros compostos, é uma dica que eu dou. A vírgula desloca 2 casas para a esquerda, aparecendo o número 25 milésimos. Então, 1 mais 0,025 elevado a 6, que é o número de parcelas, vezes I em forma decimal, 0,025, dividido por 1 mais 0,025 elevado à sexta menos 1. Então, o próximo passo nosso vai ser somar esses números dentro dos parênteses. Então, vai ficar assim, prestação igual
aparece o 4.000, aí vezes 1,025 elevado à sexta potência, vezes 0,025, dividido por 1,025 elevado à sexta potência, menos 1. Aparece para a gente aí uma potência que nós temos que calcular, né? Essa potência aqui, nós temos que calcular ela. E o que é bom para a gente, né? Porque a questão nos dá uma aproximação para facilitar o cálculo, a gente não depender de uma calculadora. Então, isso tudo vai ficar igual a 4.000, aí vezes 1,16 vezes 0,025 dividido por 1,16 menos 1, tá bom? A dica que eu dou é que essas multiplicações, geralmente para esse tipo de problema, você faça primeiro a multiplicação do 4.000 pelo 0,025. Por quê? Porque vai ser uma multiplicação mais fácil. Esses 3 zeros vai fazer a vírgula andar 3 casas, vai virar 25. E o 25 você vai multiplicar pelo 4. 25 vezes 4 dá 100. Agora você vai pegar o 100 e multiplicar por 1,16. E o resultado nós vamos dividir por 0,16, que é a diferença de 1,16 menos 1. Multiplicação por 100 faz a vírgula andar 2 casas para a direita. Então, vai ficar 116, que nós vamos dividir por 0,16. Bem, se caso vocês queiram, nós podemos armar a divisão, né? Só que aqui acho que não vai ser necessário. Vamos colocar esse número em forma de fração. Ele é 16 sobre 100. E vamos dividir. Então, 116, nós vamos dividir por 16 sobre 100. Aparece aí em cima da minha cabeça uma divisão de potências ou de fração. E como se faz divisão de fração? Muito bem, conservamos a primeira, multiplicamos pela inversa da segunda. Como esse 16 ele é 4 vezes 4, nós podemos dividir o 116 por 4. O que é dividir por 4? É a metade da metade. A metade de 116 é 58. A metade de 58, 29. Então, essa divisão dá 29. E podemos dividir o 100 por 4, que dá 25. Agora fazemos 29 vezes 25. Bom, 30 vezes 25 dá 750. O que é 29 vezes 25? É o resultado de 750 menos 25. É o resultado de 30 vezes 25 menos 1 vezes 25. Isso vai dar 725, que é a letra E. Tudo bem? É uma questão interessante essa, uma fórmula que caiu até na prova da UFG, uma questão que pedia para se calcular os valores das parcelas como um dos passos para se obter o resultado. Aqui no meu canal tem uns vídeos de um tempo que eu era professor na UFG, que aparece usando essa fórmula para calcular valores de prestações ou saber o capital por meio das prestações também, tá bom? Bem, nessa próxima questão, nós vamos ter um contato com uma questão que é um pouco mais avançada, que é uma questão de juros compostos, onde nós vamos ter que encontrar o tempo. Nesse caso, em juros compostos, encontrar o tempo é um dos mecanismos que se usa o logaritmo. Tem log. O contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura.
Um valor presente P, submetido a juros compostos, com taxa I por um período de tempo N, produz um valor futuro V, determinado pela fórmula. Em um contrato de empréstimos com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Aí utilize 0,2877 como aproximação para o LN de 4/3. LN é um log especial, um log na base de Euler, e 0,0131 como aproximação para o LN de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é. Bom, aqui tem um problema interessante. O cara chega lá, ele vai pagar a 30ª parcela, aí ele quer pegar uma parcela lá da frente, que a gente não sabe quanto que é, mas essa parcela está N parcelas na frente, um tempo N na frente, e o preço dessa parcela lá é de 820. E ele quer antecipar essa parcela aqui para o tempo presente, para saber qual seria o valor dessa parcela aqui do tempo presente. A questão, ela usa a letra V e P, que vem do inglês de present value e future value, né? Valor presente e valor futuro. E esse valor presente é o que nós queremos encontrar, ou não. Não o que queremos encontrar, mas nós já sabemos basicamente o que ele quer pagar nesse valor presente de um valor futuro, que é de 820. Então, o que ocorre? Ele antecipa uma parcela, essa parcela antecipada dar-se descontos sobre os juros pagos, e basicamente o que nós queremos saber é qual deve ser este valor hoje, que aplicado a juros compostos, daqui a um tempo tal, leve esse valor virar 820. Então, o que está por trás desse problema é o assunto da questão anterior, que as prestações são fixas e mensais. Então, nós não podemos, na nossa ingenuidade, pensar que todo o capital gera o mesmo valor de parcela. Cada capital é diferente no parcelamento igual. Ou seja, à medida que as parcelas vão aumentando, vai aumentando o número das parcelas, elas serão mais compostas de juros do que valor principal. Bom, então o que nós queremos saber? Né? Nós queremos que essa parcela paga hoje seja equivalente a 75% do valor futuro dela, porque ele quer que o desconto seja superior. Então, no mínimo, né, esse desconto tem que ser de 75%. Bom, o que ocorre, né? Calcular 75% de 720 é pegar o 820, perdão, e multiplicar por 3/4, porque 3/4 é a fração que representa 75%. Ou seja, né, quando eu penso no 75%, eu penso no 75 sobre 100, você simplifica isso daí, dividindo por 25 em cima e 25 embaixo, e o resultado disso é a fração 3/4. Isso quer dizer que o nosso valor presente, nosso P, ele quer que seja 3/4 de 180. E o valor futuro, 820. Então, nós vamos substituir esse 820 aqui e vamos substituir 3/4 vezes 820 no valor presente. Essa substituição vai ficar desse jeito. 820 é igual a 3/4 de 820, que é 3/4 vezes 820, multiplicado por 1 mais a taxa de juros. É mencionado aqui no texto, essa taxa de juros é de 1,32%, e você já sabe que em juros compostos nós vamos colocar isso em forma decimal.
Em forma decimal, a vírgula vai deslocar 2 casas para a esquerda. Nós vamos ter o número 0,0132. Então, substituímos aqui. E vamos em busca deste n. Quem é esse n? É o tempo que leva essa quantia que eu pago hoje a virar R$ 820 no futuro. Então, vai ser basicamente o tempo que está a parcela que eu quero pagar da parcela que eu pago hoje. A parcela que eu quero pagar, o que eu estou pagando hoje é a parcela 30, eu vou pegar n parcelas à frente e vou pagar essa parcela. Ela vai ser a primeira das parcelas que eu consigo o desconto desejado. Esse 820 ele aparece dos dois lados. Então, na questão, 820 é um valor que pouco importa. Poderia ser qualquer um, inclusive. Esse 4 que está dividindo, ele passa para o lado de cá multiplicando. Vai aparecer 4 multiplicando. E do lado direito, nós teríamos o 3 multiplicando o valor dessa soma de números decimais. 1 somado a esse número decimal, que vai dar 1,0132 elevado a n. Esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vamos ter aqui 4 terços, igual ao valor dessa potência, 1,0132, elevado a n. Aqui nós estamos no ambiente ideal dos logaritmos. Você tem uma potência isolada do lado e um número do outro. Então, você está na situação perfeita para aplicar log. Observe que aparece 4 terços, ele me dá um log de 4 terços. Observe também que aparece essa base e ele me dá o log desta base. Interessante que essa situação indica que nós estamos no caminho bem. Então, vamos fazer isso. O log que nós vamos aplicar em ambos os lados é o log na base de Euler. Então, vai ser o ln de 4 terços, tem que ser igual ao ln dessa potência. Toda vez que você aplica logaritmo numa equação, você o deve fazer de ambos os lados para preservar a igualdade. Do lado esquerdo, nós vamos substituir pelo valor que ele nos deu, que é 0,2877. E do lado direito, nós vamos aplicar a propriedade do peteleco. O expoente da base vai escorregar multiplicando o logaritmo, que é uma das propriedades de logaritmo que nós temos, que é o log da potência, muito utilizada na prova do Enem, na prova que será feita aí há poucos dias. Aí substituímos agora o log de 1,0132 pelo valor 0,0131. Então, vai repetir tudo aqui do lado esquerdo. Vai ficar n vezes 0,0131. Como está interessado em achar o valor do n, nós vamos pegar quem está multiplicando ele e passar dividindo o lado esquerdo. Então, vai ficar n igual a 0,2877 dividido por 0,0131. Nessa divisão, podemos igualar a quantidade de casas após a vírgula. Melhor dizendo, fazer a vírgula deslocar 4 casas para a direita em cima, 4 casas para a esquerda, para a direita também embaixo. Então, fica 2.877 dividido por 131. Então, vamos dividir isso. 2.837, 77 dividido por 131. Então, o candidato natural à multiplicação é o 2, que vai dar 262. 7 tira 2 é 5, 8 tira 6 é 2, 2 tira 2 é 0, abaixo 7. Vamos ter que multiplicar por 1, porque 2 passa, vai dar 131. Vamos sobrar 6, 2, 1. Vou pôr uma vírgula, colocar um 0. Já está dizendo para a gente que esse n ele vai ter que ser maior que 21, porque vai dar 21, alguma coisa. Se ele adotar n como resposta sendo 21,
ele não vai conseguir ter um desconto do jeito que ele quer. Ele vai ter que antecipar a parcela que está à frente. Então, o nosso N aqui vai ser arredondado para 22, porque N é um número de parcelas, é o tempo da parcela, o número da parcela tem que ser uma quantidade inteira. Ele está pagando a 30ª parcela e vai pegar uma parcela que está 22 posições na frente. Se ele pegar a parcela que está 21 posições, não consegue 75% de desconto, consegue menos. Ele quer mais que isso, mais que 75%. Então ele tem que pegar a parcela de posição 52. É a parcela que ele vai antecipar junto com a 30ª. Tudo bem? Sei que não está tudo bem, porque é uma questão de logaritmo, mas é uma questão muito bonita e muito boa. Agora, mais uma questãozinha de logaritmos, que nos diz assim: um banco cobra em seu cheque especial a dívida é atualizada no primeiro dia de cada mês subsequente à utilização. Se o cliente ficou negativado em R$ 1.000 no primeiro dia de janeiro de 2025 e, desde então, não conseguiu fazer nenhum pagamento, qual será a sua dívida no dia 1º de julho de 2025? Dado 1,1 elevado à terceira é igual a 1,31. Então vamos lá. Ele ficou negativado no dia 1º de janeiro. E a gente quer saber que ele não fez nenhum pagamento, quer saber a dívida dele no dia 1º de julho. Vamos contar quantos meses se passaram para a gente descobrir qual que é o tempo da dívida dele. Então, olha, 1º de fevereiro vai dar um mês, 1º de março, segundo mês, 1º de abril, terceiro, 1º de maio, quarto, 1º de junho, quinto, 1º de julho, sexto. Dá um total de 6 meses. E a dívida dele é o capital, que é o de R$ 1.000. Ele pegou no cheque especial. O cheque especial é o limite que você tem na sua conta corrente. Quando você utiliza lá, é como se você estiver pegando um empréstimo. E a taxa de juros, que é altíssima, é de 10% ao mês. A.M, a abreviação de ao mês. Nós estamos em juros compostos, né? Por que que eu sei que em juros compostos? Porque a dívida é atualizada no primeiro dia de cada mês subsequente. Ou seja, existe uma atualização do capital, uma atualização da dívida. Quando isso ocorre, primeiros minutos da aula de hoje, estamos em juros compostos. Então vamos recorrer à fórmula de juro composto. No lugar do capital, vamos colocar R$ 1.000. Vai ficar 1 mais a taxa de juros, que vamos colocar em forma decimal, 10 sobre 100 dá 0,10, que é a mesma coisa que 0,1. Então, vamos colocar aqui 0,1 elevado à sexta potência. Então, vai ficar 1.000 vezes 1,1 elevado à sexta potência. Nessa questão, ocorre que ele nos dá que 1,1 elevado ao cubo dá aquele resultado. Se a gente pegar esse resultado e elevar ao quadrado, nós vamos usar a propriedade de potência e vamos obter o resultado desse número elevado à sexta, porque o expoente de fora ele multiplica o expoente de dentro. 3 vezes 2 é 6. Então, 1,1 elevado à sexta é o resultado de 1,331 vezes 1,331. Então, vamos multiplicar isso. Com certeza você já deve estar multiplicando e eu vou colocar aqui o resultado, que é 1,771561. Então, aqui vai ficar 1.000 vezes esse
número aí, né? 1,771561. Multiplicação por 1000, faz a vírgula deslocar 3 casas, né? Então, essa vírgula vai aparecer bem aqui somente. Então, vai ficar R$ 1.771,56. Esse 1 que aparece aqui no final, ele não faz sentido na nossa unidade monetária. Então, este é o valor, tá, da dívida dele no dia 1º de julho. Nessa próxima questão, nós vamos ter uma questãozinha que vai ser um pouco mais demorada para a gente resolver ela. Nós vamos tentar resolvê-la bem rápido, manter um pouco a velocidade. Um casal necessita de R$ 40 mil para reformar seu apartamento. Eles dispõem somente de R$ 32 mil e decidem investir todo esse dinheiro para completar o valor necessário para a reforma. Após pesquisar, encontram em um banco 4 planos de investimentos diferentes, com taxa de juros simples, tá bom? Juros simples, conforme indicado. O plano 1, 1,2% ao mês, o plano 2 é 2,5% ao bimestre, o plano 3, 4,1% ao trimestre, o plano 4, 9,8% ao ano. Observando que a capitalização ocorrerá no fechamento do período de cada plano, o casal pretende optar por aquele em que o valor necessário para a reforma, cujo custo será mantido inalterado, seja obtido no menor quantidade possível de meses. Qual plano de investimento o casal deverá escolher? Então, assim, o que ocorre? Ocorre primeiro que nós temos uma situação aqui que é a seguinte. Quando ele fala para a gente que a capitalização ocorre no fechamento de cada período, isso quer dizer que eu tenho que esperar aquele período completar para que os juros sejam creditados. Por exemplo, lá no plano 3, é ao trimestre, são 3 meses. Então, eu tenho que esperar inteirar 3 meses para ter juros. Se eu retirar o dinheiro em 2 meses, não tem juros. Se eu retirar o dinheiro em 5 meses, vai ter juros somente de um trimestre, que são os 3 meses primeiros. Nos outros 2 meses não tem juros, tá bom? Então, nós vamos calcular em cada uma das situações o tempo, vamos verificar esse tempo com um certo cuidado e vamos descobrir aí qual que é o menor tempo de investimento, tudo bem? Como aqui é uma questão que está como discursiva, vamos calcular tudo isso. Então, primeiro continha que nós vamos fazer aqui na direita é do plano 1. Aí, para fazer essa conta, eu gostaria que você observasse que o casal necessita de 40 mil. Eles têm 32 mil. Eles querem que esses 32 mil virem no futuro 40 mil. 32 mil representa o que para a gente no problema? Capital. Então, o capital é 32 mil. Se eles querem que esse 32 mil virem 40 mil no futuro, ele está querendo quantos de juros, então? 8 mil. Então, essa informação é uma informação padrão para os 4 planos que nós vamos fazer. Então, todos eles vão ter esses valores sendo substituídos, tá bom? Então, nós vamos ter aqui na fórmula de juros simples, para o plano I, juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós vamos colocar 8 mil no lugar do J, igual a 32 mil, vezes a taxa de juros do plano I, que é 1,2%, e vamos calcular o tempo. Eu vou poder cancelar esses dois zerinhos. Vai sobrar aqui 320, mas vamos pegar esse 0 do 320 e vamos cortar com o 0 do 8.000. Aí fica só 800, igual a 32 vezes 1,2 vezes o tempo. Bem,
32 vezes 1,2 é 32 vezes 1, 32 vezes 2 décimos. 32 vezes 2 décimos dá 6,4. Então, fica 32 vezes 1, que é 32, mais 6,4, dá 38,4. Agora, né, para a gente encontrar o tempo, nós vamos pegar o 800 e vamos dividir por 38,4. E isso vai dar, aproximadamente, com uma casa decimal, 20,8 meses. Isso quer dizer que esse 0,8, que não inteirou um mês ainda, ele vai ter que esperar um mês para acreditar os juros. Aquela fala que o fechamento ocorre no final do período de cada plano. Bem, então, bem aqui, ele tem que esperar 21 meses. Ele pegar esses 8 mil de juros. Aí vamos fazer no plano 2. Vou fazer bem aqui embaixo. Aí agora eu não vou escrever a fórmula não, já vamos substituir os valores que nós sabemos. Nós sabemos que os juros é de 8 mil, que ele tem 32 mil, a taxa de juros é de 2,5% e o tempo aqui vai ser em bimestres, tá? Então, nós vamos poder cortar os dois zerinhos. Vamos cortar o zerinho do 32 com o zero do 8 mil. Aí vai ficar 800 igual a 32 vezes 2,5 vezes o tempo. 32 vezes 2,5 é pegar o 32 e multiplicar por 2 e somar com a metade de 32. Vai dar 64 mais 16. E 64 mais 16 dá 80. Então, fica 80 vezes t igual a 800. Posso cortar esse zero e quem multiplicado por 8 dá 80 é 10. Então, nosso tempo aqui é igual a 10 bimestres. Como você sabe, cada bimestre tem 2 meses, então 10 vezes 2, 20 meses. Quer dizer que, por enquanto, o plano 2 se torna melhor que o plano 1, né? Por causa do tempo. Bom, agora vamos fazer aqui o plano 3. Você já notou que em todas as contas vai aparecer assim, depois de cortar zeros, 82, 800 igual a 32, vezes a taxa de juro, que é 4,1, vezes o tempo, né? Só para a gente poder ganhar esse tempo aí. Então, vamos fazer 32 vezes 4,1, então vai ficar 800 igual. 4 vezes 32 dá 128, multiplicado por 1,1 dá 3,2. 128 mais 3,2 dá 131,2. Então, o tempo vai ser 800 dividido por 131,2. Isso vai ser igual a 6,09, dá mais de 6. Isso quer dizer que ele tem que esperar, arredondando, né, 7 trimestres. E você sabe que cada trimestre tem 3 meses. Então, dá um total aí de 21 meses também, tá bom? Mesmo que passou essa beirinha aqui do 6, ele tem que esperar completar o próximo período para poder resgatar os 8 mil que ele quer. Então, em questão de tempo, por enquanto, o tempo 2 é o melhor. Plano 2 com uma taxa de 2,5 ao bimestre é melhor que a taxa de 4,1% ao trimestre. Agora vamos para o último plano, que é o plano 4. Então, colocando já os valores de todo jeito que vai sobrar, 800 igual a 32, espero que vocês tenham notado esse padrão, vezes 9,8 vezes o tempo. Então, isso vai ficar 800 igual 32 vezes 9,8. Seria 32 vezes 10, que dá 320, menos 2 décimos. Isso vai dar 313,6. Então, o tempo
É 800 dividido por 313,6. Bom, então essa divisão aí vai dar 2,5. E como a gente tem que completar um período, 2 anos e meio, ele vai ter que esperar 3 anos para poder captar juros. E 3 anos dá um total de 36 meses, já que passamos tudo para meses, né? Isso dá realmente o plano 2 como o plano escolhido. Essa análise do plano 2 ela já poderia ser considerada fácil de chegar nela se a gente fizesse uma comparação que o plano 1 representa para o plano 2. Em juros simples, uma taxa ao mês se torna uma taxa ao bimestre multiplicando ela por 2. Então, no plano 1, a taxa ao bimestre ela é menor que o plano 2. Isso quer dizer que em bimestres o plano 2 seria melhor. O plano 1, em uma taxa ao trimestre, se tornaria 3,6. Então, o plano 3, em comparação com o plano 1, é melhor numa taxa ao trimestre. Porém, né, na forma que é captada juros, que é no final de cada período, você observa que o plano 3 e o plano 1, eles convergem para a mesma quantidade de tempo. Então, eles são equivalentes nesse sentido. O plano 4 ele destoa de todo mundo, porque o plano 1, em um ano, se você pegar 1,2 e multiplicar por 12, você vai ter aí 14,4%. Então você já tem melhor rendimento no plano 1 em relação ao plano 4. Por isso que o plano 1 deu 36 meses. Então, o plano 2 é o escolhido, porque ele é o que dá menor quantidade de tempo, segundo os critérios que nos são dados, tá bom? E existe todas essas contas aí para justificar porque se torna para a gente aqui, durante a nossa resolução, uma questão discursiva. Agora, tá, a gente vai para a nossa segunda parte de questões, essa era a questão 10 da lista, que vai falar sobre as unidades de medidas e escalas. O primeiro tópico que nós vamos discutir, tá, é sobre a unidade de medida. Aí o que nós vamos falar aqui de unidade de medida? Nós vamos pegar problemas em que são nos ofertados uma situação e vai nos perguntar a maneira de medir aquela situação. E essas medidas é muito motivada pela física, pelas unidades de medida da física que são oriundos da forma de calcular. Então a questão deve nos fornecer essa direção de uma fórmula para calcular algo e a partir dessa direção nós conseguimos calcular a unidade de medida. Então a questão 6 do simulado SAS. Segundo a lei de Fourier, em um regime estacionário de condução, o fluxo de calor φ em um material homogêneo condutor é diretamente proporcional à área. Então, tem essa fala aqui da sua seção transversal e a diferença de temperatura, ΔT, entre as suas extremidades e inversamente proporcional à espessura E. Sendo K a constante de proporcionalidade, a expressão que representa essa lei é. Então, vamos deduzir uma fórmula, que é basicamente deduzir a lei de formação, que é deduzir a unidade de medida. Então, como ele fala que é diretamente proporcional, inversamente proporcional, vai aparecer uma constante. Quando é diretamente proporcional, o que é diretamente proporcional aparece como numerador da minha fração. Então, tem que aparecer a área A, perdão, tem que aparecer a área A e a diferença de temperatura ΔT. E eles aparecem multiplicando pela proporcionalidade aos dois. E quando ele fala que é inversamente proporcional, isso tem que aparecer no denominador. E o que é inversamente proporcional é a espessura. Então, o ezinho aparece no denominador. Essa fórmula A vezes ΔT sobre E multiplicado pela constante de proporcionalidade K é a letra C. Tá bom? Essas questões é puramente interpretação, é saber ligar que o inversamente proporcional numa fração representa a parte do numerador e o que é inversamente proporcional ao denominador. Por qual motivo? Duas grandezas são inversamente proporcionais se o aumento de uma gera o aumento da outra. Então, se você aumenta o numerador, a fração aumenta.
diretamente proporcional. E é inversamente proporcional quando o aumento de uma implica a redução da outra. Então, se você aumenta o denominador, a fração diminui de valor. Então, isso é inversamente proporcional. Tá bom? Próxima questão também ligada ao SAS. A lei de Hooke descreve que a força restauradora que existe em diversos sistemas quando comprimidos ou distendidos, que é a lei da força elástica. Segundo essa lei, a força aplicada sobre o material, denominada força elástica, medida em newtons, é diretamente proporcional à deformação x, medida em metros, sofrida por ele. O que quer dizer isso? Né? Força elástica é uma constante vezes a deformação x. Em outras palavras, há uma dependência linear entre as grandezas da força elástica e x por meio de uma constante de proporcionalidade, denominada constante elástica, que é uma grandeza característica do material considerado. Considere que 1 newton equivale a 1 kg vezes massa vezes o segundo elevado a menos 2. Dessa forma, a unidade de medida adequada para a constante elástica é. Então, como que a gente calcularia essa constante elástica? Essa constante elástica seria a razão entre a força elástica e a deformação x. A força elástica ela é medida em newton e a deformação x é medida em metro. Mas ele fala para a gente que 1 newton equivale a 1 kg vezes metro vezes segundo elevado a menos 2. E isso vai estar dividindo por metro. Então você nota que tem a presença de metro multiplicando em cima e o metro dividindo. O que a gente vai poder fazer? Chap, chap. Então o que sobra é quilograma vezes segundo elevado a menos 2. Isso apresenta para a gente na letra A. Tá bom? Essa é a unidade de medida aí para a constante elástica dentro do que ele nos forneceu. Essas duas questões foram bem rápidas. Agora nós vamos para as duas questões finais, que é sobre escala. Quando a gente vai pensar na escala, tá? Nós vamos ter que olhar essa escala como uma relação entre a medida da representação e a medida real. Essa representação é o desenho e a medida real é a medida da figura real mesmo. Então, escala eu gosto de simbolizar como desenho sobre o real. E o que nós temos que tomar cuidado é que as escalas elas podem ser utilizadas tanto para medida linear, nós temos uma escala linear, como para a medida da área, que nós vamos ter uma escala superficial, como para a medida de volume, que nós vamos ter uma escala volumétrica. Então, uma escala linear, ela se torna numa escala superficial se você elevar essa escala ao quadrado. Ela se torna numa escala volumétrica se você elevar ela ao cubo. Então, os problemas que são de caráter superficial e volumétrico, nós podemos aplicar a escala linear. No superficial, nós aplicamos essa escala 2 vezes, porque a superfície envolve 2 dimensões. No caso volumétrico, nós aplicamos essa escala 3 vezes, porque o volume ele envolve 3 dimensões. Então, em cada situação aqui, nos problemas que nós vamos resolver, eu vou explicar como que podemos interpretar essa escala e como utilizá-la para resolver os problemas. Tudo bem? Primeiro probleminha, o Enem PPL de 2020. Para identificar visualmente uma loja de pet shop, o empresário criou uma logomarca que se assemelha a uma marca deixada pela pegada de um gato, conforme a figura aqui. O maior círculo tem medida de raio igual a 6 centímetros. O empresário pretende reproduzir o desenho em uma das paredes retangulares da loja. Para a ampliação da logomarca, utilizando uma escala 1 por 25. A área mínima em metro quadrado que a parede deverá ter para que a logomarca seja aplicada é. Bom,
essa logomarca ela só vai ser aplicada se a parede tiver uma dimensão mínima igual a um quadrado, de tal forma que esse círculo aí fica inscrito dentro do quadrado. Aqui seria tangentinho, mas ficou um pouquinho fora. Como ele fala para a gente que esse círculo aqui é um círculo de raio 6 centímetros, o lado desse quadrado vai ter que medir quanto? Exatamente, né? Esse lado vai ter que medir 12, né? 12 centímetros. Isso quer dizer que a área desse quadrado aí seria 12 ao quadrado, que é lado ao quadrado, que dá 144, certo? Centímetros quadrados. Só que essa área calculada aqui, ela foi feita para a gente na logomarca criada, né? No desenho. Ele vai reproduzir isso no real na parede. Então, lá no desenho, nossa área tem 12 centímetros quadrados. Eu quero saber isso no real, qual que vai ser essa área, só que em metros quadrados. Aí vem a escala. O que, que essa escala está dizendo para a gente? 1 por 25. Ela diz que 1 centímetro, lá no desenho, equivale ao quê? Muito bem, 25 centímetros no real. Já podemos transformar esses centímetros em metros. Para transformar de centímetros para metros, nós temos que dividir por quanto? Por 100. Então, isso dá 0,25 metros. E 0,25, para melhorar a nossa situação, representa um quarto. Isso quer dizer que 25 centímetros é a quarta parte do metro. Essa escala está dizendo para a gente que para a gente sair do desenho para o real, nós devemos multiplicar por um quarto. É justamente o número que nós obtemos aqui nessa conversão, que 1 centímetro equivale a um quarto de metro no real. Como nós queremos transformar uma medida de área, nós vamos ter que multiplicar por um quarto 2 vezes. Só que você já deve ter gritado aí para mim que não é 12 centímetros quadrados, né? 144, que é 12 ao quadrado. Então, vamos ter que multiplicar os 144 por um quarto 2 vezes. Por qual motivo? Porque é uma escala que nós queremos de área. E a escala que é dada é uma escala linear, que a cada centímetro vale um quarto. Então, a transformação de centímetros ao metro na escala é multiplicar por um quarto. Vamos multiplicar 2 vezes, porque nós vamos transformar 2 dimensões ao mesmo tempo. Tudo bem? O que é multiplicar por um quarto? Multiplicar por um quarto é a mesma coisa que dividir por 4, né? Então, isso aqui está dizendo para a gente que nós vamos dividir por 4 e pegar o resultado e dividir por 4, 2 vezes. Então, 144 dividido por 4. Na primeira divisão, dividir por 4 é a metade da metade. Então, a metade de 144 é 32, a metade de 32, 36. Então, vamos pegar o 36 e dividir por 4 de novo. Dá 9. Então, o que nós queremos aí é 9 metros ao quadrado, que é a transformação de centímetros quadrados para metros quadrados, a transformação da área mínima da logomarca no desenho para a área mínima da logomarca no real. Isso dá para a gente a letra D, tá bom? Seguindo, com 20,6 metros de comprimento e 8,16 metros de altura, e 9,87 metros de largura, o maior caminhão do mundo pode transportar até 450 toneladas de carga. Apesar de despertar interesse, o veículo não é encontrado nas estradas e o motivo é bem simples. Ele é enorme. Inclusive, o caminhão é vendido desmontado. As dimensões de uma miniatura do maior caminhão do mundo na escala 1 por 200 são em centímetro D. Isso é bem interessante, né? Eu, até mesmo quando eu terminar essa aula, eu vou pesquisar esse caminhão aí, o maior caminhão do mundo. Aconselho vocês também a fazer a mesma coisa, não agora, viu? Agora a gente vai resolver esse problema.
Bom, imagina que o nosso caminhão é esse, um caminhão toco, né? Toco porque parece um toco. Então ele tem aí 20,6 metros de comprimento, ele tem 8,16 metros de altura, alto pra caramba, né? E 9,87 metros de largura. O cara não entraria no portão de casa. A escala que é vendida é 1 por 200. O que significa isso? Que 1 centímetro no desenho é igual, já que as medidas estão em metros, seria igual a 200 centímetros no real, que é 2 metros no real, tá? Já vamos colocar em metros, porque as medidas aqui estão em metros. Essas medidas aqui é uma medida da miniatura ou do real? Não, é a medida do real, né? O que nós queremos é da miniatura. Então, nossa escala está fazendo assim, ó. Nós estamos saindo do desenho para o real de uma medida em centímetros do desenho para uma medida metros em real. A ação que nós fazemos é multiplicar por 2, porque cada centímetro vale 2 metros. Mas nós queremos o contrário, nós vamos sair da medida real para a miniatura. Então, se é o contrário, ao invés de multiplicar por 2, vamos fazer o inverso, dividir por 2. Isso quer dizer que cada uma dessas medidas será dividida por 2 e nós já vamos encontrar as medidas de comprimento, largura, todas elas, tá bom? Em metros, em centímetros já, do nosso desenho, da nossa miniatura. Então vamos começar aí pelo comprimento. O comprimento é 20,6. Qual que é a metade de 20,6? Boa! 10,3, né? Então vai ter 10,3 centímetros de comprimento. Aí vamos começar lá agora a pegar a altura. A altura é 8,16. Nós vamos dividir por 2. Quanto que dá 8,16 dividido por 2? Muito bom. 4,08, né? 8, a metade é 4, 0,16, a metade é 0,08 centímetros. Você já sabe a resposta qual que é, então de cabeça você faz a metade aí de 9,87. Muito bem, né? Dá 4,935 centímetros, quando eu dividir a largura por 2 também, tá bom? Então, as medidas que apresentadas aí aparecem para a gente na letra C, e é a nossa resposta. Beleza, finalizamos aqui a nossa aula. Agradeço muito tudo que você fez aí. Deixo a você o meu obrigado e me despeço de vocês, agradecendo por tudo que nós vivemos durante este ano, tá? Muito obrigado, pessoal. Bons estudos. Que o futuro de vocês sejam brilhantes. Até mais.